Mas tem a questão do seguinte, tem gente que nasce com propensão à sabedoria. Eu encontro no mundo inteiro, longe de ambientes de treinamento de sabedoria, pessoas profundamente sábias, analfabetamente, incultamente sábias, ignorantemente sábias, que é graça divina. E toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. Isso é sobre todo ser humano em toda a face da terra. Deus espalha essa graça todo dia. Segundo, você vê pessoas inteligentíssimas e cultíssimas, sem nenhuma sabedoria. Então, eu enxergo às vezes indivíduos cuja capacidade de inteligência, de lógica, de articulação de pensamento é extraordinária. E você vê o indivíduo amparando aquelas teses todas em fundamentos culturais, históricos ou científicos extraordinários. E eu fico olhando aquela coisa toda e no final faço uma pergunta dentro de mim mesmo acerca de toda aquela construção que ele fez, bela de assistir, mas a partir de uma premissa errada. Totalmente errada a premissa. A construção perfeita se a premissa fosse certa. O que determina a premissa, em geral, não é a inteligência nem a cultura. A premissa se estabelece numa questão de princípio. E o princípio acontece numa dimensão mais profunda do que o da inteligência, do quase que da antecede cultura. O pensamento, quase, né? A sabedoria, ela se impõe como uma base do ser. É por isso que aquele primeiro indivíduo do qual a gente falou, ignorante, sem cultura, sem isso, sem aquilo, a sabedoria está nele. Está nele, ela habita uma base mais profunda, ela tem a ver com ser, com construção de caráter, com a atitude mais essencial, com uma determinação profunda de escolher caminhos de verdade, justiça, bondade e paz, não importando as crenças ou as consequências. Esse é o dogma do sábio, aonde quer que ele esteja no mundo. E aí ele pode saber escrever, ou ele pode não. Ele pode ter 1000 histórias para contar, ou não. Ele pode ser um sábio ao estilo do meu pai, que citava no meio das coisas muito interessantes da sabedoria clássica, disso, daquilo, às vezes até para dizer como era tolice. E afirmar a sabedoria, no entanto, é esta. Ou pode ser aquele sábio que simplesmente te diz uma frase e te disse tudo. Ou não te diz nada, mas faz um gesto que grita movimentos que enciclopédias não resumam. Por outro lado, você tem também o indivíduo que adquire sabedoria, que é o que o livro de Provérbios diz. Tem aquela sabedoria que parece inata, que vem do temor do Senhor estabelecido por uma graça de Deus no coração. Tem a sabedoria que o indivíduo aprende. E é o chamado a dar ouvido ao pai, à mãe, é o convite da sabedoria em Provérbios 8. Olha, me dá ouvidos, olha o caminho do perverso, do iníquo, do bobão, que no livro de Provérbios é o simples. Não cai nessa armadilha, não seja falante, fale menos, diga pouco, ouça mais. Aquela coisa toda, que é ensino. Mas existe a sabedoria que a gente só de fato começa a adquirir quando o ensino começa a nos ser imposto pelas necessidades e circunstâncias da vida. Porque o melhor ensino do pai e da mãe só começam a se tornar reais para mim quando aquelas tribulações ou relativizações ou circunstâncias da vida começam a me fazer o peso da minha insignificância, da minha relatividade ou da problematização que me circundou
E aí eu começo a recorrer àquilo que antes era apenas uma voz interessante, ou era apenas um ensino interessante, mas que agora começa a ser uma necessidade minha de botar em prática para ver se eu encontro uma saída. Enquanto eu não começo a praticar a sabedoria, pisando o chão das necessidades da vida, confiando mais na sabedoria do que me apavorando com as circunstâncias ou com o que elas gritam de demanda para nós, às vezes a sabedoria diz, não diz nada. A circunstância diz, vira a mesa. A sabedoria diz assim, recolha-se. A circunstância diz, você não é um idiota de sair agora, né? A sabedoria diz, espera. A circunstância diz, se você perder essa oportunidade, ela não volta nunca mais. Você só vai virando sábio quando você tem tanta consciência da sabedoria como instrução, que ela prevalece o instinto louco que a circunstância suscita, pedindo da gente aquilo que seria a antissabedoria, que em sendo feito naquela hora vai problematizar aquela circunstância por 1 ano, ou 5, ou 10, ao passo que uma respirada e uma recolhida podem te voltar no dia seguinte encontrar aquela pessoa já com outra mente dizendo desculpa, foi mal ontem. Mas você poderia naquela hora ter virado um pitbull em cima e ter perdido a razão, ter se tornado um diabo, quando de fato você era só um ofendido. Então a sabedoria vai sendo adquirida quando a gente vai tendo a coragem de a ir praticando. Agora, o livro de Provérbios também diz do que ela consiste, em termos de abstinência. Diz, pois a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, consiste em deixar toda língua perversa, todo ardil e tramas de língua, todo olhar altivo e arrogante, toda atitude soberba, toda tentativa de criar animosidade na terra, especialmente entre irmãos, todo e qualquer caminho que seja um caminho de fragmentação e não de tentativa de coesão. Você responde a pergunta do Anderson, que já colocou várias vezes, é o seguinte, a sabedoria pode nos deixar mais duros com relação à vida? E será que esse foi o processo que aconteceu com Salomão? Não. Não foi a sabedoria que fez aquilo com Salomão, foi a loucura. O livro lá diz claro, o texto de 2 Samuel e de 1 Crônicas, deixam bem claro que Salomão caiu naquilo tudo porque ele se deixou enlaçar pelos muitos amores pelas suas mulheres. De novo. Então, a primeira insensatez é que não existe a possibilidade de um homem amar muitas mulheres sem surtar. Não é? Então, a loucura já começa daí. Por aí. Quando ele achou que ele tinha um coração maior do que o dos demais homens, que ele seria capaz de amar 600 esposas e 300 concubinas, que ele daria conta do recado. Esse cara já está surtado, né? Então é claro que não foi isso. O Salomão é o gandula da sabedoria, o sábio é Jesus de Nazaré. Então esse culto à sabedoria de Salomão acabou. Salomão virou lanterninha de cinema no lugar onde Jesus é o sol da justiça. Então, eu leio Salomão a partir de Jesus, eu não leio Jesus a partir de Salomão. Então, Salomão é o homem mais sábio do mundo para as negas dele, agora. Não mais depois do verbo encarnado. Então, continua a ver todas as sabedorias eternas em Salomão, se essas sabedorias sobreviverem ao princípio existencial que me foi pregado e ensinado por Jesus. Então, tudo que no livro de Eclesiastes, ou no livro de Provérbios, sobrevive ao que Jesus ensinou e ao modo como Jesus tratou as pessoas e a vida, fica.
O que não sobrevive pode ser de Salomão, mas para mim já era. Então eu não leio o livro de Provérbios dizendo assim, tem alguns provérbios no livro de Provérbios que o Evangelho invalida. São certos provérbios tão frouxos que colocam o cara numa rota num caminho de autopreservação tão extraordinário que ele é incapaz de se solidarizar com qualquer um. Ele pode apenas ter a garantia de que ele não terá problemas naquela área, mas que ele perdeu a solidariedade, ele perdeu. Nesse sentido, tudo que é provérbio que me manda me esconder de um semelhante necessitado, ou que me mande jamais ser fiador de alguém, eu devo ter cuidado para não ser fiador do canalha, do calhorda, do cara que eu não conheço. Mas tem gente que não é fiador nem do filho, porque o livro de Provérbios diz, não é fiador de ninguém. Quer dizer, ele já usa aquele mandamento para estimular a avareza dele, ou a insegurança dele. E assim teriam outros. Quando o Evangelho diz, olha, empreste, não pergunte, se você for fazer, nem empreste, dê logo. Manda apenas usar o bom senso. Em cada coisa ser simples como a serpente, simples como as pombas e prudente como as serpentes. Manda você exercitar o bom senso em cada decisão. Então eu leio Provérbios, eu leio Eclesiastes a partir de Jesus. Tudo que fica, fica. O que não fica, já era. Porque aliás, Jesus é o sábio. Aliás, existe até esse malveso aí, de toda vez que você fala em sabedoria, já houve os ecos de sabedoria de Salomão. Salomão. Né? Ou se o cara for um pouquinho menos religioso cristão, aí ele já vai para o taoísmo. Ele já vai para o budismo, aí ele já vai para o Lao Tse, ele já vai para qualquer um desses aí. Por isso que eu te fiz a pergunta no começo, porque normalmente, num primeiro momento, quando você fala em alguém que seja sábio, portador de sabedoria, é que essa pessoa seja capaz de instruir, ou seja, que ele suscite seguidores, mas no sentido de um aprendizado. Ao passo que a sabedoria de Jesus se manifestava na existência, né? Então as pessoas que se propõem a segui-lo vão ter que modificar a sua forma de ser, né? De forma de existir. Mas a gente tem dificuldade de chamar isso de sabedoria.